A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece aqui conosco conectado, meu caro ouvinte, de coração, de alma, de entendimento, de luz que a doutrina espírita proporciona para que possamos fazer da mediunidade um recurso terapêutico, uma ferramenta de trabalho do bem com Jesus, nos apropriando do entendimento da luz que o Espiritismo oferece, para que possamos sempre aprender, nos aperfeiçoarmos, nos qualificarmos para sermos esses instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade amiga. Você já sabe que está estudando conosco. Nós estamos abordando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2, que é a apostila número 2, em seu módulo 2. Hoje vamos iniciar o tema 2, os equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Sim, meu caro ouvinte, no mundo espiritual existem aparelhos muito complexos e sofisticados e recursos que eles mesmos trazem para estabelecer a melhor ambientação para que tudo transcorra com equilíbrio e segurança. Os trabalhadores do plano espiritual instalam nos grupos mediúnicos e em outras reuniões espíritas equipamentos e aparelhos, móveis ou fixos, com o objetivo de beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados necessitados de auxílio. Alguns desses recursos tecnológicos são usuais nas reuniões mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente em reuniões específicas. Contudo, há indicações que sugerem existir em cada grupo mediúnico, por mais modesto que seja, um pavilhão ou um gabinete assistencial, ou seja, sempre um lugar reservado mais exclusivamente para essa atividade, contendo leitos, padiolas, medicamentos, utensílios, médicos, etc. Isso da parte do mundo espiritual. Esse local seria destinado a espíritos portadores de graves necessidades, ainda que tenham sido previamente atendidos em outros locais do plano extrafísico. Então isso é muito comum no ambiente espiritual do local físico de uma casa espírita, porque no plano espiritual desse ambiente nós vamos encontrar espíritos que não podem ainda ser levados para as colônias, precisam estabelecer a condição de saúde natural, restabelecer recursos psíquicos para então poder seguir adiante. Enquanto isso, ficam no ambiente da casa espírita. Por isso que a casa espírita também é considerada um hospital, além do educandário de amor, além de uma oficina de trabalho. É possível que ali permaneçam assistidos por benfeitores espirituais, após a reunião mediúnica, a fim de receberem mais diretamente as energias oriundas do plano físico, tal como acontece com espíritos suicidas que apresentam lesões perispirituais profundas. Vamos iniciar o tópico recursos tecnológicos utilizados pelos espíritos. Primeiro, aparelho de condensação do oxigênio. A condensação de oxigênio atmosférico, também conhecido como oxigênio ativo ou ozonização, é obtida pela ionização do oxigênio ambiental com o objetivo de remover as impurezas do ar, gases e partículas poluentes e destruir micro-organismos nocivos,
vírus, bactérias, fungos, localizados no plano físico e espiritual. Mas, meu caro ouvinte, o que é a ozonização? Qual é a fórmula do ozônio? E qual a sua função no ambiente espiritual da reunião mediúnica? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. A ozonização de ambientes é um processo que utiliza o ozônio para desinfetar e esterilizar ambientes, eliminando bactérias, vírus, fungos, esporos e mofo. O ozônio é produzido por meio de descargas elétricas, luz ultravioleta ou reagentes químicos, que quebram as moléculas de oxigênio, transformando-as em ozônio, cuja fórmula é formada por 3 átomos do elemento químico oxigênio. A fórmula do ozônio é O3. E seguindo a apostila, também temos uma explicação de acréscimo, que a ionização parte do princípio de que todo átomo tem carga elétrica neutra, pois contém o mesmo número de cargas negativas e positivas, que são suas partículas atômicas. O ganho ou a perda de elétrons no átomo produz íons e, consequentemente, afeta essa neutralidade do próprio átomo. O oxigênio ativo, amplamente utilizado pela ciência nos dias atuais, sobretudo em ambientes hospitalares, mantém o ar puro e saudável. André Luiz faz referência à técnica de ionização do oxigênio atmosférico em uma sessão de materialização. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Estes amigos, explicou meu generoso instrutor, que no caso era o espírito denominado Alexandre, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível, aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. O segundo item de aparelhagem é o psicoscópio. É um aparelho delicado e minúsculo de poucos gramas, utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações ou irradiações dos encarnados, quando o tempo para realizar exames mais acurados é escasso. Então aqui trata-se de um aparelho que vai medir as nossas vibrações de encarnados, como é que nós nos encontramos com relação ao pensamento, aos interesses, à predisposição psíquica para estar no trabalho e colaborar ou ser neutralizado pela espiritualidade. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando os elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado do livro Nos Domínios da Mediunidade. É o mesmo autor, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pode-se deduzir, portanto, que o psicoscópio utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raio-x, porque usa os raios gama, e sendo destinado à visualização de energias físicas e psíquicas, estas são passíveis de serem classificadas e fotografadas no momento da análise.
que é o caso dos recursos de microfotografia. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação, segundo as radiações que projetam. Planejamos a obra que podem realizar no tempo. Então esta é a realidade, meu caro ouvinte. Nós somos constantemente analisados, avaliados, para saber dos projetos de quais espíritos podem ser trazidos para as reuniões mediúnicas de desobsessão, por exemplo. Se nós não estivermos com confiança, com fé, irradiando recursos positivos, receptividade e homogenizados na equipe, a espiritualidade não vai trazer, por exemplo, o chefe das trevas. Não vai trazer o hipnotizador, o organizador, os espíritos mais astutos. Vão trazer aqueles espíritos ainda enfermos, que não sabem onde estão, que precisam de atendimento, de acolhimento, que apesar de ser uma forma emergencial, exigindo tato e delicadeza, é mais simples do que os valores que devem apresentar a equipe para atender aos casos mais complexos. Então, de acordo com as características dos comunicantes que surgem, nós podemos nos avaliar até onde nós estamos nos dedicando, o quanto que estamos vinculados realmente ao mecanismo da mediunidade. Estamos vivenciando a oportunidade do trabalho, estabelecendo foco somente no fenômeno? Não estamos mais integrados em nenhuma atividade da casa? Porque para trabalhar numa reunião mediúnica de desobsessão é preciso todo um conjunto de conectividade com a casa. Nós temos que estar na reunião pública, aplicando passe, em algum estudo do Pentateuco e principalmente da mediunidade. Precisamos ser úteis de alguma forma na parte social. Precisamos estabelecer convívio com as pessoas, sermos úteis, dispostos ao trabalho do bem, em oração, em comunhão com a espiritualidade superior da casa. E aí estaremos em condições de trabalhar com mais amplitude, com horizontes mais fortalecidos, para que a espiritualidade possa programar aqueles que sejam mais complexos, e então a equipe vai se reconhecer nessa necessidade. Vamos continuar abordando os equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica, já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 2. Já entramos no módulo 2 e hoje iniciamos o tema 2, que trata dos equipamentos, os aparelhos utilizados, os recursos que os espíritos realizam para a ambiência favorável da execução de uma reunião mediúnica. O terceiro item abordado na apostila é o condensador ectoplásmico. André Luiz apresenta a descrição do equipamento como sendo interessante peça, me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou
pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Esse trecho também foi retirado do livro Nos Domínios da Mediunidade. É o mesmo autor, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Imagens provenientes da mente do desencarnado sofredor que se manifesta mediunicamente são projetadas na tela do condensador ectoplásmico, cujo mecanismo funciona à base da captação de emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas, provenientes dos trabalhadores de ambos os planos da vida, as quais têm o poder de reproduzir, na forma de imagens, acontecimentos relacionados à vida pregressa do espírito, com quem se dialoga. Então é muito interessante essa tela, que é um condensador ectoplásmico, porque ela vai refletir o pensamento e as conquistas e as imagens da história que estão registrados no psiquismo do desencarnado. Então às vezes o espírito vem pleitear certos direitos de vingança ou de fazer com que haja revanche daquilo pelo qual ele passou, o mal que ele passou, e aí é lembrado a ele que no passado ele fez o mesmo. Então ele se enxerga no próprio, como se fosse um espelho da própria imagem da sua própria história, para que ele possa reconhecer que ele não tem direito a realizar esse mal, até porque ele também foi assim. Não justifica o mal de forma nenhuma, muito menos se alguém já o praticou da mesma maneira. Então ele reconhece que o que ele passou foi provocado por ocasião de origem, ele mesmo ter agido da mesma forma. Então ele tem a propriedade, André Luiz completa as explicações, de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a observação nossa, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então isso é muito comum às vezes o dialogador ou doutrinador ter essa inspiração. O espírito está irredutível e não quer reconsiderar. Então ele é convidado a enxergar-se diante de um espelho. Esse espelho é esse aparelho que vai reproduzir a história, que vai reproduzir o registro daquilo que o espírito está escondendo de si mesmo e que vai ajudá-lo a reconsiderar. E assim ele é mais maleável. E aí nós temos a oportunidade de acolhê-lo e direcioná-lo para o seu restabelecimento moral, espiritual e psíquico. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vozes do Grande Além, Psicofonia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo A Reflexão Mental. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. E quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a espelho vivo, com qualidade de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de pensamento, a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza
Vemo-lo nos animais que se acasalam no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. É desse modo que os espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como além-túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede, aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carregando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz, que conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nos subordinamos pelo reflexo mental ao fenômeno da conexão. Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inerrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula, quase inabordável do corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados a leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir, pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode assim crescer em amplitude e sublimar-se em beleza, para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação, ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, à maneira de folha volante na ventania. Eduquemo-nos, estudando e meditando para refletir a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço, que levanta a lâmina homicida, pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem, e por esse motivo recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então aquela parte dos outros
que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o ímã da vida. Desejando, sentimos, e pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Comunicou-se o Espírito denominando-se Alberto Seabra. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.